Buenas tardes! E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu quero me apresentar. Eu me chamo Vanessa, vou ser a professora de vocês de espanhol, língua espanhola, tá? Estou aqui de Parnaíba, né? E vamos aí dar sequência ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas que estão na Leção 3, tá bom? Então eu vou até pegar aqui o livro, a parte aqui, pra gente ver o que a gente vai trabalhar hoje, certo? A gente vai trabalhar fiestas populares, né? Que são as festas que acontecem em alguns países hispanos, né? Que a gente tem aí algumas festas, né? Então eu vou ler só um texto aqui com vocês agora, né? Então eu vou fazer a tradução dele junto com vocês. Qualquer palavra que vocês não entenderem aí, vocês anotem, mas eu vou falando a tradução. Aí depois, aquela vai ter um horário que a gente vai usar para fazer, tirar dúvidas, e aí a gente vai resolver isso, tá bom? Então eu me chamo Vanessa. O que precisarem podem contar comigo. Então vamos lá. Como uma pessoa tem amigos de todo tipo, eu tenho um que ele reprova ao outro, que deprecia a todos, né? Que representam o quê? Que representam para ele o costume espanhol por excelência. Isso não é um costume espanhol, replica o segundo. Então, que demônios é um costume espanhol? Pergunta o primeiro. Não sei. Talvez ter ligado a televisão durante o jantar. É induvidável que vós outros, os espanhóis, me disse faz umas semanas um professor norte-americano, tenha o costume nobre de sair à noite. Será um costume espanhol que, apesar das práticas religiosas, diminui as bodas pela igreja, mantenham massivos registros, né? O que é boda, gente? É uma festa de comemoração, né? Em um manual de cultura espanhola que se utilizava faz algum tempo em uma universidade alemã, se podia ler que entre os mais significativos costumes espanhóis, entre os mais significativos, estavam as celebrações familiares. A cesta, o que é tapas? É aquela comida, né? Ó, lá as tapas, é aquela comidinha que é tipo uma torradinha com alguma coisa, é muito comum, é um costume o quê? Espanhol, né? Barcelona tem essas tapas, né? Madrid, né? As tapas nos bares e os animais de companhia, por exemplo. Não, não se fi, não se, eu não estou entendendo aqui. Você não vai a um país em que se come tão tarde, escrevia Eliot Owen, quando esse anunciou que vinha à Espanha. O sorriso na Espanha significa algo especial, me disse Edward Stanton, um dos grandes hispanistas americanos. Aqui não, é um gesto automático, e me fez recordar a Eduardo Salvaterra, que dizia sempre de um jornalista bilbaíno. Esse tem o mau costume, o que é mala costume? Um mau costume de sorrir sempre, é um tipo suspeitoso. Por dentro, é um costume espanhol dizer coisas como posicionamento a nível de rua e as palavrotas que usam como profusão alguns estudantes estrangeiros para demonstrar que dominam o idioma, até em suas expressões mais coloquiais, vai contra os costumes espanhóis, a legislação anti-baco, né, que é anti o quê? Fumo, né? Aí ele fala, o café Irúnia de Pamplona, o músico Carlos Echeveste, disse uma tarde, somente de vermute tenho bebido Lagos. Seria um protótipo de um acendrado costume espanhol? Li faz não muito um relato de viagem pela Espanha de um jornalista italiano. Ele sublinhava que a diferença de um costume italiano de pedir somente um expresso, só um expresso, a espanhola era marcar o que é camareiro, gente? É o garçom, né? Pedindo um cortado, o que é um cortado? Um café com leite frio, outro um café com leite curto de café, né? Em Santiago, um mousse, que é um tipo de café, né? A copla, né? Ou duplo, né? Também, né? Festas como as de San Firmino ou a Feira de Abril, Hemingway, que é aquele, né, famoso lá, né? Aquele escritor, o Hemingway, Ernest Hemingway, né? Disse a Javier Belo Porto, né? Que o mesmo café Iriúna de antes, que já só ficava na Espanha, porque era o único lugar do mundo em que se mantinham os costumes de dizer que o que se pensa sem o quê? Sem medo, né? E de brigar, o que é punhetaços? Com punho, né? De brigar, né?
por uma questão de honra. Quando se inaugurou o ferry em Southampton e Bilbao, os britânicos organizaram no porto de Santurce um espetáculo de Flamengo, né? Escutem, dizia ali, não é um costume daqui. E uma declaração de amor, já que quando faltava ela, ele sentia desacostumado. Como todo mundo já sabe, em algumas das propostas políticas sobre a imigração, além de questões razoáveis e promessas de uma intervenção muito pouco liberal, se tem o quê? Colocado os costumes espanhóis, né, que deverão ser respeitados pelos estrangeiros que... Até apagou aqui, peraí. Pelos estrangeiros que queiram viver em nosso país, né? Nem os mais ilustres membros do nosso maltrecho Congresso dos Deputados são capazes de nos explicar quais são de verdade os costumes espanhóis, nem muito menos, porque vão a ter que respeitá-los os imigrantes, se não respeitam os nacionais que discutem apaixonadamente sobre de qual realidade são. Quando lhes perguntam ao líder da oposição, Mariano Rajoy, sobre a relação entre Sarkozy e Carla Bruni, saiu com aquela humorada de que seus costumes eram outros, porque era porto-vendrenha, a Carla Bruni, né, gente, que casou com ele, né? Ele deveu de gostar a ocorrência porque a repetiu. Ele deve ter gostado, né, do que ele falou, porque ele a repetiu dias mais tarde. Mas parece que esse costume não vai mais além da sua própria região de origem. Já que se encontra tanto política, já que se cita, porque cita pode ser tanto encontro como de citar, cita tanto política da imigração francesa, pasmosa em alguns aspectos, né, chave, converia recordar o princípio republicano de que ao estrangeiro só lhe pode exigir o que se exige ao nacional. E tem que reconhecer que nesse ponto o presidente do governo, protagonista por outra parte uma política de imigração cheia de erros, tem razão ao dizer que o único que tem que fazer os imigrantes, como os espanhóis, é cumprir as leis, certo? Então esse texto aqui, né, é fazer com que os imigrantes, como os espanhóis, tenham que cumprir as leis. Ou seja, se você é um imigrante, vai morar lá na Espanha, né, você vai ter que viver de acordo com os costumes de lá. E viver de acordo com os costumes de lá é viver cumprindo e respeitando o quê? As leis, né? Aí ele pergunta aqui sobre o texto. De que se trata o texto? O texto fala dos costumes, né? E as festas, elas são costumes. Por exemplo, se a gente falar das nossas festas aqui, né, no Brasil, tem festa junina, tem tanta coisa que é costume, né? E aí o texto fala que os costumes espanhóis é de dizer o que pensa sem remilgo. O que é sem remilgo? Sem medo. Você vai falar o que você pensa, sem se conter, entendeu? Sabe o que é? Deixa eu ver. Sabe que são lá... La turne e muse la copia. Esse aí eu deixo para vocês pesquisarem, mas é relacionado a café. Depois vocês pesquisem aí para mim. E encontre uma semelhança entre os costumes espanhóis que aparecem no texto com alguma do seu país. Então vocês vão responder isso aí. Era só para mostrar para vocês que isso aí é interpretação de texto. Mas tem umas questões que são para respostas pessoais. Então vocês respondam aí, certo? Então agora vocês vão ver aí que tem as fiestas espanholas mais representativas. Quais são? La Navidad. Qual que é a Navidad que nós temos aqui no Brasil com Papai Noel? É o Natal, né? Que mais? El cumpleaños e el santo, né? Que é o quê? O seu aniversário, né? Que mais? La Páscoa, que é a Páscoa, que nós também comemoramos aqui, né? Dia de los Niños, que a gente comemora aqui, que é o dia das... Que há muitos dulces, que é? Dia das crianças, né? El casamento, que você também chama de la boda, né? É como se fosse um aniversário ali daquele casamento, né? Que mais? El bautismo, que é o que? O batismo, né? Quando você é bautizado, né? E dia de las madres, né? Que é o que? Dia das mães. Então, esse aqui é as festas que são mais representativas para o povo espanhol, né? Para o pueblo espanhol. Tudo bem? E aí, gente, tem uma tabela mostrando para vocês o que cada mês comemora, certo? Vale a pena dar uma olhada aí, ó.
Moros e cristianos comemora as batalhas, né, em janeiro. Los Reyes Magos, né, comemora as crianças, elas esperam quem? Os Reis Magos, né, do Oriente, para que tragam o quê? Ali os regalos de la Navidad, que é isso? Os presentes do Natal, né? A gente tem em fevereiro Las Águedas, Carnaval, San Valentim, que também são festas, né? Las Águedas é de Santa Águeda, né? Uma festa para mulheres casadas. A gente tem aí o Carnaval, que é uma festa que a gente também tem aqui no Brasil, né? Também, né? Com disfraz, que é disfraces, né? Lembra até daquela novela que tinha Usurpadora? Não sei se vocês lembram, né? Um dia chegaré com um disfraz. O que é disfraz? Com um disfarce, né? Como se ela fosse, porque ela era usurpadora. Olha eu cantora, né? Cantora. Então é festa popular com disfraces, né? E bailes antes da quaresma, né? A gente tem aqui São Valentim, que é o dia dos namorados, dos amigos, que você fala, né? Dia de São Valentim é considerado como se fosse um Valentine's Day, né? Que a gente conhece, né? Tem o que em março? Dia de la Mujer, Dia del Trabajadora, né? Dia de la Mujer Trabalhadora, Dia del Padre, né? Los Fallas. Então tem muitas. Essa Los Fallas é uma festa típica da Valência que queimam figuras de cartão, várias coisas, né? A gente tem em abril aí Dia del Libro, Fiesta de Castilha e León. O que é Castilha e León? É um reino, né? Lembra quando dividiu com os mouros, separou o reino em Castilha e o reino em León, né? Que mais? Lunes de Água, Semana Santa, aqui tem várias, né? Maio, Dia de la Madre, né? Vocês viram que o Dia dos Pais é comemorado em março? Aí maio tem Dia de la Madre, San Isidro, que é em Madrid especificamente, né? Que os madrilenhos, né? Eles comemoram, né? Esse dia desse santo. Tem também La Batalha del Vino, que é em junho. Você tem também San Juan de Sahagún, que é em Salamanca. E assim a gente tem várias outras. Depois vocês deem uma olhada nessas festas espanholas aí, porque tem muitas delas. Tudo bem? Olha, tem o ano inteiro, ó. Tem Feiras de Salamanca, é uma feira de condimento que acontece em setembro. Fiesta de Pilar, que é em outubro, é uma homenagem à Virgem, né, de Pilar. Que mais? Você tem Festival do Cinema, que é em novembro. Você tem Dia de la Constitución, que é em dezembro, que eles comemoram o dia da Constituição deles, né? Tem a Navidad também, que é em dezembro. Então vale a pena, gente, dar uma olhada aí nessa tabela. Eu não vou falar todas, senão ficaria a aula inteira lendo sobre essas festas aqui. Mas é só para mostrar para vocês que assim como nós aqui, os brasileiros, temos, né, a questão das festas, eles também têm as dele. Então vale a pena vocês olharem para isso aí. Aí aqui tem uns verbos muito legais aqui, né? Quais são os verbos relacionados às fiestas populares? Conocer, que é conhecer, para você conhecer a cultura do povo, né? Comemorar, que você comemora nas festas alguma coisa. Felicitar, por exemplo, felicitar por las bodas, que é o casamento, né? É você parabenizar, né? Que mais? Ligar, né? Que você tem aqui, né? Que mais? Piropear. O que é piropear? Gente, ó, vocês estão vendo aqui ligar, que ele tem aqui, é um cara conversando com a menina, no sentido de preocupar, de, né, e tal. Mas piropear é de piropo. Sabe o que é piropo? Eu vou ser um piropo. Ustedes são muito estudiosos. É o quê? É um elogio. Então, piropear é esse rapaz aqui elogiando a menina. Regalar é o quê? Dar de presente alguma coisa, né? Bailar, dançar, né? Que mais? Enamorar-se, né? Não ficar apaixonado, né? Brindar, com alguma coisa, uma bebida, né? Invitar. O que é invitar? Eu vou invitar ustedes para assistirem minhas classes. É o quê? Convidar vocês, né? Quando você invita para um cumpleaños, é o quê? Convida para um aniversário, por exemplo. Tudo bem? E agora, meus queridos amores, nós vamos agora ver sobre verbos. Eu adoro essa parte. Falou de verbo, é comigo mesmo. Deixa eu só ver aqui meu tempo, 14 minutos, tá bom? Pra gente não perder a questão do tempo. Então, vamos lá.
A gente vai estudar aqui um tempo verbal que é chamado pretérito imperfeito de indicativo, tá? Então, vou pôr aqui as pessoas, pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela. Opa, peraí, não. Deixa eu só apagar aqui. Cadê o meu apagador? Vamos lá, peraí. Eu, tu, ele, ela, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Tá bom? Gente, vamos lá. Muito tranquilo esse tempo verbal. Pretérito imperfeito de indicativo. É um passado, né? Pretérito. Só que ele é um passado que ele fala de quê? De rotina. É uma ação que ela durou um determinado tempo e que ela era uma ação que era rotineira. O que é uma ação rotineira? Frequente, né? Quando eu falo eu cantava, eu comia, eu estudiava, é uma ação que ficou no passado, durou um tempo e que eu fazia com frequência, com rotina. Então, por exemplo, se a gente tem 3 conjugações, né? As terminações ar, er e ir. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Verbos com ar, com er e com ir. Vamos falar de cantar. Como que fica aqui a conjugação? Eu cantaba. Tu cantabas. Eu cantaba. Nosotros cantábamos. Vosotros cantabais. Ellos cantaban. Certo? Então presta atenção. Todo verbo que é conjugado, terminado em ar, certo? Que a gente fala que é a terminação dele em ar, a gente fala que é de primeira conjugação, ar, né? Então, ó, aba, abas, aba, abamos, abais, aba. Então, eles vão terminar assim. Então, é yo cantaba, tu cantabas, ele cantaba, nosotros cantávamos, vosotros cantabais, eles cantavam. E se eu for fazer amar? Eu amava, tu amabas, ele amava e assim vai. Agora, comer. Como que fica? Eu comia, tu comias, ele comia, nosotros comíamos, vosotros comíais, eles comiam, certo? Lembrando que no espanhol não existe M, é tudo com N no final, tá bom? Então termina com ia, ias, ia, íamos, iais, iam. Tudo bem? Segunda conjugação. Agora de terceira com ir. Eu partir. Vamos lá. Eu partia. Tu partias. Ele partia. Nosotros partíamos. Vosotros partíais. Ellos partiam. Então, íamos, iais, iam. Opa, peraí. Segunda e terceira conjugação são iguais as terminações, vocês perceberam? Iguaizinhas. Só a primeira que é com aba. Então, tudo com aba. Tudo bem? Então, ele é um verbo que ocorre no passado e é o quê? Uma ação rotineira. Tranquilo? Tudo bem? Então, tá. Então, aí no livro de vocês, esses aqui que eu coloquei, eles são regulares. O que são verbos regulares? Que a raiz permanece igual. Olha o cante. A mesma coisa, ó. Cante, 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 cante. Ó, come, comer, né? Come, tudo igual. Parte, tudo igual, tá vendo? Não muda. Então, isso aqui tudo é verbo regular, certo? Tranquilo? Tudo bem, tudo bacana, tudo tranquilo, certo? E aí tem até no livro de vocês aí, ó. Tem aí hablar, ele colocou, hablaba, né?
E tem aprender e viver. Eu aprendia, eu vivia. Tudo bem? É os exemplos do livro. Eu quis colocar outros aqui. E agora a gente tem uns outros que são chamados de irregulares. E aí, hein? Irregulares, por exemplo, o ir. Yo iba, tu ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos iban. Nossa, mudou. É porque é ir e ele mudou. Então ele vai ficar com be, iba, né? Então ficou um verbo, mudou a raiz. Então ele é irregular. Outro, ser. Yo era, tu eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eram. Mudou também. Então é irregular. Outro, ver. Yo veía, tu veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos veíam. Também alterou, então é irregular, certo? Quando mexeu na raiz do verbo, é um verbo irregular, tudo bem? E, gente, eu falei pra vocês que é uma ação repetida, que ela é rotineira. Aí no livro de você tem assim, usos. Ação repetida ou habitual no passado. Então é uma ação repetida ou uma ação de hábitos que você faz sempre, né? Que dá na mesma, né? Ó, chovia a cântaros. Chovia muito a cântaros, né? Então é uma ação que acontecia. Ação passada que ocorreram na sequência. Olha aqui, ó. Eu chegava, me duchava, cenava. Então eu chegava, eu tomava banho e eu jantava. Ação sequência, né? Que mais? Descreve circunstâncias de um relato. Eram las 7, era inverno, chovia muito. Então tô descrevendo umas circunstâncias. A outra também, acciones passadas que não chegaram a ocorrer. Iba a cantar quando não pudo, né? Então eu ia cantar, então uma ação que não aconteceu, né? Cortesia, por exemplo, quando eu falo assim, que deseava você, senhor? O que o senhor desejava, né? Uma cortesia, eu tô perguntando, né? Contraste entre o estado atual e o anterior também, quando eu falo assim, ó, antes jogava muito el futebol, então é no passado, eu jogava muito futebol, agora provavelmente não, né? E a outra, descrição de alguém ou algo no passado. Como era tu mamá? Tô descrevendo, né? Era bonita, tinha pelo curto, cabelo curto, e você vai fazendo o quê? As descrições dela, certo? Tudo bem? E a gente tem também alguns marcadores temporais com esse verbo aí, que marca assim, sempre quando for o verbo conjugado, vai ter alguma palavra que é um marcador temporal. Por exemplo, aqui na descrição do passado, você usa entonces, escuchaba, olha o entonces, é um marcador, né? De pequeno, eu cantava. Olha o de pequeno, tá usando ele junto com o verbo conjugado, então são marcadores. Acción habitual, quando eu falo todos os dias eu cenava. Então tá vendo que todos os dias é um marcador? Todo dia eu jantava. Outro, a menudo, significa frequentemente. A menudo eu estudava, frequentemente eu estudava, né? Poucas vezes eu comia, ou poucas aí, então são marcadores temporais. Outro, o soler. O que é soler ou acostumbrar com o passado? Soler é costume, quando você acostuma, né? Na verdade, não é costume, é de acostumar, né? E o contraste de ação, né? Por exemplo, antes imperfeito, agora presente. Quando eu falo assim, antes eu passeava, a hora eu no passeio. Então, estou fazendo um contraste entre o passado. Mientras significa o quê? Enquanto, né? Mientras eu comia, usted salió. Enquanto eu comia, você saiu, né? Então, eu tenho aí dois tempos. O imperfeito, que é esse que é de repetição, e tem esse passado, salió, saiu, indefinido, tá? Então, a gente tem isso aí como os marcadores temporais para o imperfeito. Tudo bem? Agora, meus amores, vai ficar para vocês aí os exercícios para casa. Deixa eu só olhar meu tempo, tá? Vai ficar os exercícios para casa aí. Eu quero que vocês façam os próximos exercícios e na próxima aula eu falo um pouquinho deles, tá bom? Pra gente dar continuidade aí. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Foi nosso primeiro encontro, né? Espero, assim, que eu vou me aprimorando em cada aula, né? E vai dar certo. Sempre dá certo, tá bom? Muito obrigada por me receberem na casa de vocês. Meu nome é Vanessa, como eu já havia dito. E a gente se vê novamente, tá bom? Um grande beijo. Deus abençoe vocês.
fiquem focados aí, dê uma lida. Na próxima aula a gente termina essa leção 3, tá bom? Porque a gente sempre vai dividir uma semana metade da lição, na outra o restante, tá bom? Então eu espero vocês na próxima aula para me receberem aí na casa de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau!